Então, a proposta de reflexão hoje é sobre desigualdade social, desigualdades sociais. Porque nós nos deparamos constantemente nas nossas vidas, nosso ambiente, muitas vezes até familiar, ou na vizinhança, ou na cidade que moramos, com desigualdades sociais que, por vezes, causam até alguma revolta ou alguma indignação. E o Espiritismo, ele trata também sobre esse assunto e vem nos trazer reflexões sobre essa perspectiva também social, não só do aspecto individual, mas também sobre esse aspecto mais amplo da sociedade, que é uma decorrência das reflexões individuais. Para iniciarmos, só para termos uma noção da situação de desigualdade que se encontra na sociedade atualmente, vemos aqui na barra vermelha 10% da sociedade. Na barra verde claro, 40% da sociedade. E na barra azul, 50% da sociedade. E nas primeiras 3 barras aqui, está referindo-se ao rendimento. Desculpe, pode falar. Quer falar? Sim. Azul. Sim, vou repetir peço desculpa. Então, a vermelha são os 10% mais ricos. 10% mais ricos. É porque é estranho, né? É estranho. Eu vou explicar. 10% mais ricos. Os 10% mais ricos, vocês veem, tem mais do que os outros. Só os 10% da sociedade. É assim mesmo. É a realidade. Então, 10% tem mais do que os 40% que ficam no meio, digamos, do nível de rendimento, e ficam muito acima dos restantes 50% mais baixos em termos de rendimento, que é essa primeira barra, rendimento, e o segundo conjunto de barras é relacionado à riqueza, rendimento e à riqueza. Então, a desigualdade é muito grande. 10% da sociedade no mundo tem, pela estimativa das informações que estão disponíveis e hoje em dia em grande quantidade, tem muitas informações que podem ser cruzadas e chegar a essas informações, tem 76% da riqueza, quase 80%, 10% tem quase 80% da riqueza. Então, são diferenças muito significativas e que muitas vezes se refletem, naturalmente vai se refletir também no nosso dia a dia. Mesmo que a gente não tenha em perspectiva esse quadro tão amplo, a gente vai se deparando. É claro que, a depender da região que nós moramos na Terra, vai variar muito. Vamos ver aqui que na Europa é a menor desigualdade, digamos. Aqui os 10% mais ricos, em termos de rendimento, estão aqui abaixo dos 40%. Enquanto, se a gente for ver, no fim, na África subsaariana e também ali a África do Norte e o Oriente Médio, vai ter a maior desigualdade. Então, mas essa desigualdade não é só em termos financeiros, econômicos. Nós vamos verificar que essa desigualdade ela vai se refletir em outros aspectos, como, por exemplo, a expectativa de vida. Então, vamos ter, na média, no mundo, a expectativa de vida 72 anos de idade. Mas, nos extremos, vai ter um país na África chamado Chad, com a expectativa média de vida é 53 anos, e, do outro lado, no outro extremo, o Japão, com 84 anos. Então, são diferenças muito significativas, não só no aspecto financeiro, mas em outros aspectos. Como um aspecto que sabemos que é muito importante na evolução da sociedade, de todos nós, que é a escolaridade, a educação, a instrução, vemos também essa desigualdade muito grande. Enquanto a média no mundo é de 13 anos de estudo, de escolaridade, a média geral no mundo, vamos ver o Sudão do Sul, outro país da África, que a média de estudo, de expectativa de escolaridade, com base nas pessoas que estão matriculadas hoje em dia, é de 5,6 anos de estudo, enquanto na outra ponta, vamos ver a Austrália com 21 anos
que muito mais estudo para a sociedade australiana. Mas o que o Espiritismo vai falar, então, tendo em vista já esse quadro mais amplo, sobre a desigualdade social? Será que a desigualdade social faz parte da lei da natureza? Então, Allan Kardec, através de vários médiuns, através da pesquisa que ele fez, utilizando já o método científico, diferentes médiuns, comunicações diversas, ele fazia a mesma pergunta para ver se as respostas eram as mesmas e via, claro, se as respostas estavam de acordo com essas informações que estavam vindo da espiritualidade. E ele identificava, a partir de um método rigoroso, se a comunicação vinha do espírito superior ou não. E, a partir dessa investigação dele, quando ele perguntou a desigualdade das condições sociais é uma lei da natureza, os espíritos responderam, não, é obra do homem, não de Deus. Mas vai ter um complemento a essa pergunta, que vai esclarecer melhor essa questão da desigualdade sob a perspectiva espírita. Os espíritos vão responder, na questão 806A do Livro dos Espíritos, que a desigualdade ela desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar, restando apenas a desigualdade do merecimento. Então, aqui se complementa as informações, que tem que ser um estudo sistematizado, a importância do estudo da doutrina espírita, para se compreender. Ele falou, então, que a desigualdade não era uma lei da natureza, mas aqui vem dizer que a desigualdade de merecimento é natural. Ou seja, existe uma desigualdade do merecimento de cada um. Uma pessoa trabalha mais, se esforça mais, vai ter um conhecimento em uma área, enquanto o outro vai ter em outra. E vai ter a desigualdade por equívoco da humanidade. Porque nós somos espíritos imperfeitos que estamos pouco a pouco evoluindo e com muitos erros todos os dias. E dentre esses erros é a nossa distribuição, digamos, de riquezas e de condições sociais para a humanidade. Então, esse diferente merecimento tem a ver com as aptidões. Porque o Espiritismo vai nos explicar que Deus, que criou todos os espíritos, ele continua sempre criando espíritos. E, a partir dessa criação, em que nós somos criados simples, ignorantes, como refere o Livro dos Espíritos, nós vamos tendo, depois, experiências diferentes. Nós podemos não ter sido criados no mesmo momento, então já gera aí uma idade espiritual diferente. E também nós vamos passar por experiências diferentes. Então, a diferença na desigualdade de merecimento, enquanto lei natural, vai estar na diferença relacionada à diversidade de experiência, cada espírito que nós temos, natural, e da nossa vontade. Não é só a experiência, é a vontade. Porque cada um de nós vamos ter uma vontade maior para evoluirmos, para seguirmos o caminho que Jesus nos convidou. Então, as experiências e a nossa vontade fazem esse diferencial. Mas, então, uma decorrência dessa nossa reflexão seria, por exemplo, poderíamos nos perguntar, então a igualdade absoluta de riqueza é possível? Todos terem a mesma riqueza? Qual a visão da espiritualidade superior que nos veio esclarecer? Allan Kardec fez essa pergunta, que está na questão 811 do Livro dos Espíritos. E a pergunta foi a seguinte: a igualdade absoluta das riquezas é possível? Já terá existido alguma vez? Então, os espíritos respondem: não, não é possível. A diversidade das faculdades e dos caracteres, das características de cada um, a isso se opõe. Então, se temos méritos diferentes, natural que vai haver alguma diferença com relação ao merecimento, que vai, por consequência, fazer uma diferença de riquezas. Supondo que se distribuísse as riquezas hoje igualmente para todo mundo,
no dia seguinte, essa riqueza iria começar a ter uma distribuição que ia sair dessa igualdade absoluta, porque um iria querer trabalhar, o outro não ia querer, um iria trabalhar em determinada função, o outro em outra, que, de acordo com as leis econômicas de demanda e oferta, iriam fazer as distinções da riqueza. Mas, agora, nós lembramos um exemplo interessante do livro O Nosso Lar, que também foi feito um filme, desse livro. E nesse livro vai falar do caso do Bônus Hora. Porque é a cidade Nosso Lar, que é uma cidade espiritual, vai ser retratada, e a partir desses livros de André Luiz, que vamos ter um conhecimento detalhado, mais detalhado possível, e depois outros vieram complementar, de como funciona o mundo espiritual. Vai contar que lá no plano espiritual, nos espíritos que estavam nessa cidade, que é uma cidade em boas condições, então espíritos relativamente em boas condições, a cidade espiritual aqui da região da Terra, existe o bônus hora, que significa o quê? É a ficha de serviço individual, funcionando como um valor aquisitivo. Então, lá no Nosso Lar, as pessoas que trabalham, elas vão ter a contabilidade desse trabalho, de acordo com a vontade, a experiência. E lá no Nosso Lar, eles vão esclarecer mais detalhes. Cada habitante do Nosso Lar recebe provisões de pão e roupa, no que se refere ao estritamente necessário. Todo mundo recebe isso no Nosso Lar. Mas os que se esforçam na obtenção do bônus hora, naturalmente, dos que trabalham e vão receber, por decorrência, esse bônus hora, conseguem certas prerrogativas na comunidade social. Então, eles vão adquirir esse bônus, vão ter direito a esse bônus e vão ter direito a adquirir determinadas condições sociais que outros, se não fizerem a sua parte, não vão ter condições. Então, o espírito que ainda não trabalha poderá ser abrigado lá no Nosso Lar, na cidade espiritual. No entanto, os que cooperam, os que trabalham, mais cedo ou mais tarde, de acordo com a situação, vai poder adquirir, inclusive, uma casa própria no plano espiritual. Que ele chega a esclarecer, na continuidade do livro, que não fica como herança após, digamos, o retorno do espírito para uma reencarnação na Terra ou para outras regiões celestes, volta para o bem comum aquela casa que ele tinha adquirido. Então, o ocioso, sem dúvida, ele vestirá alguma roupa. Porque todo mundo receberá roupa. Não falta o essencial. Mas o operário dedicado vestirá o que melhor quiser, o que melhor lhe pareça. Então, mas se existe, então, essa desigualdade, digamos, por equívoco, não só existe aqui na Terra a desigualdade merecente, mas sabemos que existe a desigualdade por equívoco, em que pessoas ficam numa situação muito difícil, de miséria, de pobreza, enquanto outros ficam com a possibilidade de ter uma quantidade de riqueza muito além, muito além do necessário. E aí, Allan Kardec vai fazer um comentário no Livro dos Espíritos, referente à questão 926, que é o seguinte: Deus permite, algumas vezes, que o mal prospere, mas a sua felicidade não é de causar inveja. Então, se nós, enquanto humanidade, fazemos o mal, inclusive com relação à distribuição de riqueza, aquele cobrador implacável, aquela pessoa que não faz o bem, não busca fazer a caridade, auxiliar, na medida das possibilidades, ela é possível. Mas a felicidade nossa, quando nós fazemos isso, não é de causar inveja. A gente pode prosperar, ficar muito rico, mas se nós não fazemos o bem, fazemos o mal com o que temos, que são oportunidades de fazer o bem, ele diz aqui que pagará com lágrimas amargas. Isso o Espiritismo vem esclarecer com muitos detalhes
situações que ocorrem após a desencarnação. Quando o justo é infeliz, trata-se de uma prova que lhe será levada em conta, se a suportar com coragem. Então, mesmo quando existe o mal, nós, por equívoco, fazemos o mal para alguém, e aquela pessoa, sobre a perspectiva daquela situação, não mereceria, digamos assim, acaba sendo uma oportunidade para aquela pessoa que está, digamos, sofrendo uma injustiça sobre um aspecto limitado, porque sobre o aspecto divino, a liberdade, o livre-arbítrio é que vai permitir a gente fazer o mal e o bem. E é esse livre-arbítrio que vai permitir o mérito de nós fazermos o bem, mesmo podendo fazer o mal. Esse é o diferencial. Deus criou assim para que nós evoluamos pelo nosso mérito. Então, se nós não fazemos isso, não é desperdiçado. Mesmo quando fazemos o mal, aquela pessoa que sofre o nosso mal, vai ser uma oportunidade para ela exercitar a paciência, a resignação, o perdão, a indulgência para com a imperfeição dos outros, a benevolência de uma forma geral. Então, lembrai-vos destas palavras de Jesus: bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. Então, o Espiritismo vai nos esclarecer de modo que, mesmo toda situação de aparente injustiça, que realmente, sobre uma perspectiva terrena, é uma injustiça, sobre essa perspectiva mais ampla, é aproveitada pelas leis divinas para o bem. Então, pergunta aqui Allan Kardec, também no Livro dos Espíritos: que se deve pensar dos que abusam da superioridade de suas posições para oprimir os fracos em benefício próprio? Então, quando nós, de acordo com as nossas possibilidades de auxiliar, de fazer o bem aqui na Terra, quando nós, em vez de auxiliarmos, nós oprimimos, nós fazemos o mal, o que se deve pensar? Os espíritos dizem aqui: merecem anátema, merecem, digamos, reprovação, condenação, no sentido amplo. Ai deles, serão oprimidos por sua vez e renascerão numa existência em que sofrerão tudo o que tiverem feito sofrer aos outros. Porque a partir da compreensão da lei de reencarnação, sabemos que hoje estamos em uma posição social, de condição social específica. Numa próxima reencarnação, além de que na própria reencarnação é possível ficarmos em outra condição social, mas em outras reencarnações, certamente, teremos experiências em condições sociais diferentes. Temos um necessitado, hoje do nosso lado, amanhã, ou numa próxima reencarnação, pode ser nós a necessitarmos, e aquele necessitado na posição de poder nos ajudar. Então, tem um exemplo no livro O Céu e o Inferno, do Max, o mendigo. Ele vai contar a história dele. E, sintetizando a história, ele vai dizer que ele nasceu, vai dizer nessa história que um mendigo, conhecido por Max, morreu no século XIX, 1850, e que ele, por enfermidade, por doença, não tinha possibilidade de trabalho. Ele ficou limitado a pedir. Mas, ele, para não pedir simplesmente, ele tentava vender alguma coisa, de certa forma, como usa no texto, dissimulava o fato de pedir, tentando vender alguma coisa. E nisso, depois, vai ter uma comunicação, que na segunda parte do livro Céu e Inferno, tem comunicações de espíritos que desencarnaram e vão contar qual é o estado deles
após o desencarne e vão, de certa forma, explicar o porquê eles estão em uma situação mais feliz, menos feliz e detalhar. Então, Marx vai dizer que ele, há um século e meio antes, ele tinha sido um poderoso senhor de terras, rico. Ele era muito frívolo, orgulhoso e envaidecido da nobreza dele. E ele se servia disso para os prazeres, para os gastos exorbitantes, para jogar, ele jogava, era debochado, passava a vida em orgias. E ele conta que os escravos dele, os vassalos, eram tratados como animais. E nisso, ele desencarnou e vai contar, cedo, pelos excessos a que se colocou, ele vai contar que, depois de desencarnar, ele já tinha maltratado muitas pessoas, e depois que ele desencarnou, ele tinha, inclusive, acabado com a vida de algumas pessoas durante a reencarnação dele. E ele acabava por ver aquelas pessoas constantemente, que ele tinha feito mal. Isso é retratado em várias situações na literatura espírita. Nossa consciência fica, mais cedo ou mais tarde, arrependida, ou não, mas fica, mais cedo ou mais tarde vai se arrepender, mas mesmo antes de se arrepender, já é possível que a pessoa fique se deparando com a situação em que parece que vê constantemente a vítima, parece que vê constantemente o mal que fez. Se assassinou alguém, por exemplo, parece que constantemente vendo a situação em que volta a assassinar aquela pessoa, ou então mesmo o espírito que foi assassinado fica perseguindo e a pessoa não consegue, digamos, se ocultar. Porque a partir do momento que a gente faz um mal ao outro, a gente se disponibiliza a não ter, digamos, sossego perante aquela pessoa. Até que aquela pessoa perdoe e siga o seu caminho em uma trajetória melhor. Então ele vai contar que teve essa sensação constante, que os amigos que ele tinha já não queriam estar com ele, dizia já que ele, desencarnado, não poderia pagar pelos prazeres do amigo, porque as amizades que ele fez foram amizades vinculadas aos vícios. E também vai dizer que ele sentia uma sede constante e pagaria qualquer coisa para poder saciar aquela sede, além de que admite que ele não possuía mais nada e todo o ouro que ele havia semeado na terra, de não ser o ouro, a exorbitância dos gastos, dos excessos, não havia produzido uma única bênção. Então, ele vai dizer que depois de muito sofrimento no plano espiritual, depois de ter desencarnado, ele, em algum momento, ele disse: meu Deus, tende piedade de mim. Quando terminará esta horrível situação? Então ele ouviu uma voz que dizia: quando quiseres. E ele perguntou: que devo fazer, grande Deus? E ele pensou que seria Deus. E ele respondeu: dizei, e eu me submeto a tudo. E aí essa voz disse: é preciso que te arrependas, que te humilhes ante aqueles a quem humilhaste. Pedir-lhes que intercedam por ti. Ou seja, pedir que aqueles a quem ele fez mal agora auxiliem-o. Porque a prece do ofendido que perdoa é sempre agradável ao Senhor. Então ele disse que ele pediu aos vassalos, aos servos dele, que apareciam à frente dele, cujas fisionomias, pouco a pouco, foram se tornando mais benevolentes. Então, foi nessa situação que ele, buscando a renovação, com arrependimento, vai depois reencarnar
E ele reencarna, e com a idade de 40 anos, teve a moléstia que o paralisou, todos os membros, e se viu na situação de, durante mais de 50 anos, ter que pedir para sobreviver. Então, o Espiritismo vai nos esclarecer que quando Jesus disse, num dos últimos exemplos, não o último exemplo, que ele nos deixou, perdoa, Senhor, porque eles não sabem o que fazem. Jesus compreendia isso e muito mais. Sabia que aqueles que estavam fazendo mal iriam receber o mal. Jesus sabia que o mal que ele estava recebendo ali era temporário e logo ele voltaria para as resplandecências do universo, governando a Terra. Então, é a partir dessas reflexões que também vamos ver o exemplo da reencarnação de Emmanuel, que foi o guia espiritual do médium Francisco Cândido Xavier, e que é muito conhecido, esse médium, que deixou muitos exemplos impressionantes para nós, pelo exemplo pessoal de humildade, que era Francisco Cândido Xavier, como pelos livros que ele psicografou através de diversos espíritos, que são mais de 400 livros. E o guia espiritual de Francisco Cândido Xavier, que era Emmanuel, dentre os livros psicografados, ele vai contar em um primeiro livro, há 2000 anos, é o nome do livro, que ele reencarnou na Terra como um senador romano, senador orgulhoso, e era um senador romano, inclusive, da época de Jesus. Conta a história que é muito interessante e vai nos dando exemplos reais do que estudamos no Livro dos Espíritos e nos outros livros da codificação. E nesse livro, há 2000 anos, ele era o senador romano, orgulhoso, que fazia mal a algumas pessoas, que feriu o orgulho dele, como fez a um sujeito que jogou uma pedra na carruagem que ele estava passando, enquanto senador romano, e decidiu prender aquela pessoa e não soltou porque jogou uma pedra, mesmo quando o pai daquele sujeito que jogou a pedra veio pedir, chorando com muito jeito, que soltasse o filho dele. E aí vai se desencadear uma história que vai mostrar que o pai buscou a vingança e acabou por fazer o mal a ele posteriormente. E no livro seguinte, falando de uma outra reencarnação do Espírito Emmanuel, ele já vai vir numa outra situação. Enquanto no primeiro livro ele era um senador romano, no segundo ele agora é um judeu e vai estar em circunstâncias ali que vão levá-lo à escravidão. Então, estamos agora em uma circunstância das nossas vidas que possamos aproveitar, porque não sabemos se essa oportunidade vai ser, pela misericórdia divina, estendida por mais algum tempo ou não. Então, essa pluralidade das existências e reencarnações vai nos permitir essa compreensão e evitar a revolta, porque tudo se aproveita nessa lei divina do livre-arbítrio e do amor. Então, mas quer dizer então que ao escolher uma reencarnação, ao planejar uma reencarnação, a pessoa já sabe que vai, por exemplo, fazer o mal. Ele pergunta aqui, um assassino, uma pessoa comete um assassinato, ela já sabia antes que ia cometer aquele assassinato? E vai nos esclarecer na questão 861 que não. O plano reencarnatório, ele nunca prevê que a gente vai fazer o mal. Por quê? É a lei do progresso.
quando vamos planear, junto com os espíritos superiores que nos auxiliam, nós planeamos que vamos fazer o bem, que vamos auxiliar o vizinho, auxiliar a família, auxiliar os colegas de trabalho, auxiliar os amigos, auxiliar quando a gente faz, fazer o bem. Mas se a gente não faz isso, é pelo nosso livre-arbítrio. Então a gente não escolheu o que a gente planeou. Então, não escolhendo uma vida. Então, mas o que acontece é que nesse planeamento encarnatório, a gente sabe que a gente vai estar sujeito a diferentes circunstâncias, a diferentes tentações. Então, nesse caso aqui, se uma pessoa escolhe, por exemplo, reencarnar numa região muito violenta, onde existem muitas drogas, por exemplo, muitos vícios, ele sabe, desde antes da reencarnação, que ele vai estar sujeito a muitas tentações. Mas, no plano reencarnatório dele, vai estar previsto que ele vai resistir a essas tentações. Então, é sempre assim conosco. Então, desse modo, podemos aqui pensar, então, ok, compreendemos que, de acordo com o Espiritismo, tudo se aproveita. Isso significa, então, que basta, então, a gente entender isso e não fazer o mal? Allan Kardec perguntou isso, por outras palavras, na questão 642 do Livro dos Espíritos. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, a nossa posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? E os espíritos responderam: não. É preciso que faça o bem no limite de suas forças. No limite. Todo bem, toda oportunidade, nós devemos aproveitar. Pois cada um responderá por todo mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Então, se tem uma pessoa precisando de ajuda, a gente está numa situação que pode ajudá-la e a gente não ajuda, a gente passa a ser responsável pela consequência da nossa omissão, da falta de ajuda. Então, o que devemos fazer? Sabemos que lá, no Evangelho segundo o Espiritismo, consta que fora da caridade não há salvação. Não é fora de um lugar, de outro, de um centro religioso ou outro. É fora da caridade não há salvação. Então, vai dizer aqui no Livro dos Espíritos, na questão 930, numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Ninguém. Na questão 888, vai dizer o seguinte: uma sociedade que se baseie na lei de Deus e na justiça deve prover a vida do fraco, sem que ele seja humilhado. Não é só prover, é sem que ele seja humilhado. Deve assegurar a existência dos que não podem trabalhar, sem lhes deixar a vida à mercê do acaso e da boa vontade de alguns. E aí já vamos lembrando das leis de assistência social, aquisição da humanidade, que vai dar auxílio às pessoas que precisam. Mas aí, ele chega a dizer o seguinte: não é só ajudar, e não é apenas só ajudar sem humilhar. Ele diz o seguinte na questão 888A: o homem de bem, que compreende a caridade segundo Jesus, vai ao encontro do infeliz, sem esperar que este lhe estenda a mão. Então, o papel ativo, nossa energia, usar o tempo que temos, os recursos que temos para ir atrás
dos necessitados, sem esperar que eles apareçam nas nossas portas. Embora, caso apareçam, devemos ajudar. Mas ir para além disso. Esses são os ensinamentos profundos que Jesus nos trouxe, nosso modelo e guia. Então, é interessante também um outro exemplo que nos é dado na Revista Espírita, de 1858, em que teve uma comunicação com um espírito que reencarnou na Terra com o nome Bernard Palissy. E nessa comunicação ele informou que agora residia em um outro planeta, e no caso era Júpiter, e várias comunicações da espiritualidade superior referem que Júpiter é um planeta evoluído, é um dos mais evoluídos, se não mais aqui do nosso planeta solar. E Allan Kardec perguntou uma questão que envolve essas questões sociais. Perguntou o seguinte: há ricos e pobres, isto é, homens que vivem na abundância e no supérfluo, e outros a quem falta o necessário? E aí foi respondido: não, todos são irmãos. E se um possuísse mais que o outro, com este dividiria. Não seria feliz quando seu irmão se privasse do necessário. Então, à medida que nós evoluímos, a nossa felicidade, que vai se tornando mais intensa, vai dependendo também da felicidade das pessoas que estão ao redor da gente. A felicidade vai sendo uma felicidade menos egoísta e vai sendo uma felicidade que eu não estou só preocupado com o que ocorre na minha vida, mas com o outro. Então, não é que lá no planeta vai ter aquela igualdade exata de riqueza, mas não vai faltar necessário a ninguém. Porque ninguém vai se sentir feliz com outra pessoa passando necessidade. Então, é a partir dessas reflexões que vai ter uma história contada no livro Contos e Contos, agora do espírito Humberto de Campos, psicografia também do médium Francisco Cândido Xavier, em que vai contar a história denominada A Maior Dádiva. Nessa história vai contar que eles estavam, Jesus e os discípulos, no templo de Jerusalém. E chegaram várias pessoas para doar valores para o templo, digamos, destinados a Deus, destinados ao bem da humanidade, que aquele valor fosse, digamos, bem utilizado. E aí vai contar nessa história que Judas ficou muito atento ao que as pessoas iam dar. Ele ficou muito atento. Ele ficou empolgado com o volume das oferendas. Ele abeirava-se do cofre aberto, seguindo os menores movimentos que os doadores faziam. Inclusive com a cobiça que Judas tinha, flamejante no olhar. Então, a certa altura, Judas se aproximou e disse a Jesus: Jeroboão, o negociante, entregou 20 peças de ouro. E aí, Jesus respondeu: abençoado seja Jeroboão, porque conseguiu renunciar a excesso apreciável, evitando, talvez, pesados desgostos. O dinheiro demasiado, quando não se escora no serviço aos semelhantes, é perigoso tirano da alma. E nisso, Judas continuou a observar o que os outros iriam colocar nos cofres. E passou uma pessoa, mais outra pessoa, e em determinado momento, sempre Judas falando com essa cobiça, esses comentários
até, de certo modo, desnecessários. Teve um momento que entrou no templo uma viúva muito pobre, muito pobre. E nesse momento não foi Judas que acompanhou de perto. Nesse momento, diante do sorriso sarcástico de Judas, foi Jesus que acompanhou de perto essa viúva, muito pobre. E aí, a mulher orou, que era uma mulher muito humilde, ela orou e apresentou 2 moedinhas ao suntuoso templo. E aí, muitas pessoas ao redor riram com ironia. E aí, Jesus se apressou em esclarecer. Em verdade, esta pobre viúva deu mais que todos os poderosos aqui reunidos, porquanto não vacilou em confiar ao templo quanto ela possuía para o sustento próprio, de modo a passar necessidade pela fé que ela tinha e pela evolução que ela tinha de estar preocupada com a felicidade do outro, mesmo que ela tivesse que se privar do básico. Mas aí, eles continuaram e eles foram dos últimos a sair do templo. E aí, quando eles se dispunham a sair do templo, eis que uma escrava, de rosto avelentado e passos vacilantes, desgastada, maltratada, surgiu no limiar para a limpeza, chegou para limpar o templo. E aí, ela movimentava-se em minutos rápidos, aqui ela recolhia flores esmagadas, ali ela absorvia em panos úmidos os detritos que algumas pessoas descuidadas deixaram cair. E aí, ela fazia isso sempre com um sorriso nos lábios e a paciência no olhar. E aí, após esse momento, Pedro, o apóstolo Pedro, Simão Pedro, ele perguntou: Senhor, foi então a viúva pobre a maior doadora no templo de nosso Pai? E aí Jesus respondeu: realmente, a viúva deu muitíssimo, porque enquanto os grandes senhores aqui testemunharam a própria vaidade, Jesus sabia que aquelas pessoas que estavam ali, muitas das pessoas que estavam ali para dar, estavam para aparecer. Tenho muito. Olha quanto eu dou. A preocupação era social, apenas social em termos de vaidade. Não era de social, de redistribuir para os que têm menos. Ele disse, então, que esses testemunharam a vaidade, e com inteligência. Testemunharam, as pessoas viram. Inteligência, porque eles se desfizeram de bens que só lhe constituem um embaraço. Mesmo sem eles saberem, quando a gente faz o bem, mesmo que por interesse próprio, acaba que a pessoa vai, de alguma forma, se beneficiar. Então, Jesus diz aqui que o fato de eles terem dado, mesmo pensando só na própria vaidade, eles se liberaram de valores que iriam ali criar embaraços, problemas, mais responsabilidades para eles, que eles não iam conseguir assumir. Mas ele vai dizer em seguida que ela, a viúva, deu muitíssimo, porque enquanto os grandes deram apenas na vaidade, ela entregou a Deus o que significava o próprio alimento para o corpo. Mas, em seguida, a uma leve pausa, ele vai dar a seguinte conclusão, que vai surpreender a todos. A maior benfeitora para Deus aqui, no entanto, ainda não é a viúva humilde que se desfez do pão de um momento. Embora ela tenha feito muito, mais que todos os outros. Mas ele vai dizer que além da viúva, para além da viúva, tem uma pessoa que fez mais.
é aquela mulher dobrada de trabalho, frágil e macilenta, magra, com muito mau estado, que está fornecendo à grandeza do templo o seu próprio suor. Então, a partir dessas reflexões, podemos lembrar que para nós fazermos a nossa parte, sequer precisamos de 2 moedinhas como a pobre viúva. Porque todos nós podemos, de algum modo, utilizar o nosso conhecimento, o nosso corpo, de acordo com as nossas possibilidades, para fazer o bem e distribuir as bênçãos de forma a melhorar a nossa sociedade, não só sob o aspecto financeiro, mas principalmente moral, uma sociedade que possa todos terem a oportunidade de uma educação, de poder ter o básico para sobreviver e para ter oportunidades, assim como todos os outros que têm na nossa sociedade. E é a partir dessas reflexões que nós desejamos que possamos fazer mais no nosso dia de hoje e nos dias seguintes que Deus nos oportuniza constantemente pela misericórdia divina.